Bom dia, minha gente querida, está no ar mais um episódio do nosso programa Manhãs de Crochê. Sejam muito bem-vindos a esse cantinho feito de fios, laçadas e muita inspiração. Meu nome é Paula Saikoski e te convido a pegar o seu cafezinho, a sua agulha e vir crochetar comigo no seu tempo, no seu ritmo, espalhando cor, aconchego e criatividade por aí. Eu não sei dizer o número certo, mas nós já estamos beirando ali os 40 episódios, vamos fechar daqui a pouco 3 meses de programa. E para comemorar, eu sei que muitas pessoas começaram faz pouco a acompanhar o nosso programa, nós iremos essa semana relembrar os pontos iniciais, então hoje vamos voltar ao ponto baixo. Este programa tem o apoio carinhoso da Fisher Fios, que te acompanha em cada ponto, em cada sonho feito à mão. Da Deia Fios de Crochê, com as suas agulhas ergonômicas para quem vive o crochê todos os dias. Da Dona Alça, com seus acessórios em couro que valorizam o seu trabalho. Deixa eu te mostrar como usar o nosso cupom. Basta adicionar no carrinho e ali onde está escrito cupom de desconto, você vai escrever Paula Saikoski. Lembrando que o nosso cupom na Dona Alça é Paula Saikoski. Basta clicar ali em usar cupom e o seu desconto já vai automático no carrinho. E da Jadica 3D, com seus suportes e marcadores para todas as crocheteiras. E para usar o nosso cupom, você coloca ali em comprar e ver carrinho. Aí aqui do lado vai aparecer iniciar compra, você clica ali. E aqui em adicionar cupom de desconto, é só clicar aqui e colocar o nosso cupom Manhãs de Crochê. Vamos relembrar também os itens essenciais que a gente precisa para fazer o nosso crochê. Obviamente precisamos de uma agulha. Aqui no programa nós utilizamos as agulhas mel ou pólen da Deia Fios, que são essas agulhas que vocês sempre me vêm usando. Hoje nós iremos utilizar o fio de malha Refinato da Fisher Fios, um fio de malha de 15 milímetros, super macio, com um rendimento excelente de 140 metros. 3 itens que eu recomendo muito para a gente fazer o nosso crochê são marcadores de ponto, esses são os nossos marcadores de borboleta da Jadica, uma agulha de tapeçaria, vocês vão achar vários tamanhos, esse aqui é o mais grossinho para a gente trabalhar com fio de malha, e também tesoura. Vocês sabem que eu sou viciada em tesouras, quanto mais diferente, melhor. Você pode começar apenas com a agulha e o fio da sua preferência, mas eu vou mostrando aqui outros acessórios que eu uso muito. Por exemplo, o nosso porta-novelos da Jadica, o nosso contador de carreiras também, que é muito bom para quem está começando, porque é normal a gente se perder aqui nas carreiras. Aqui, como que nós seguramos a agulha de crochê? Tem 2 maneiras, uma delas é como se tu estivesse segurando uma caneta, a gente coloca o dedão aqui bem nessa parte, e o outro modo é como se tu estivesse segurando uma faca. A agulha da Deia Fios é muito boa porque ela foi planejada para ser ergonômica e confortável para quem segura dos 2 modos, tá? Então você vai com o tempo ver qual é o mais confortável para você. Como que eu seguro o fio? Aqui ó, pontinha para cima, eu passo aqui na frente desses 3 dedos e dou uma voltinha no indicador, ó. E vou segurar ele aqui no dedo do meio com o polegar. E deixo o indicador levemente levantadinho aqui, para dar tensão ao fio.
Agora que a gente já sabe como segura o fio e a agulha, vamos fazer as correntes, nosso nozinho inicial para começar as correntes. Lá no primeiro episódio eu mostrei de um jeito, agora eu vou mostrar de outro. Aqui, ó, eu tô com o fio aqui, eu vou fazer um peixinho e eu vou segurar bem aqui onde o fio se encontra. Ó, fiz aqui o meu peixinho, vou segurar com o dedo do meio e o polegar, aqui bem onde o fio se encontra. Pego a minha agulha, eu seguro mais como se eu estivesse segurando uma caneta, mas em alguns momentos vocês vão me ver segurando como faca, tá? Vou entrar aqui de trás para frente nessa alcinha, pego o fio aqui, ó, vou passar a agulha por baixo e dar uma voltinha e trago o fio e puxo. Este é o nozinho inicial, ele não conta como uma corrente, tá? Ele serve para iniciar as correntes, nós não contamos ele. Agora, eu seguro aqui no nozinho com o meu dedo do meio polegar e vou pegar o fio, a gente chama isso de laçada, vou laçar o fio, ó, a agulha sempre passando por baixo e dando a volta. E trago aqui, fiz uma corrente, novamente, passo a agulha aqui por baixo e trago. E conforme eu vou fazendo, eu vou pegando mais pra cima aqui, tá? Faço uma voltinha e trago, uma voltinha e trago. E vou fazendo isso. O que eu recomendo para vocês, fazerem pelo menos um cordão de pelo menos uns 2 metros de corrente antes de vocês tentarem fazer o ponto, porque a gente precisa das correntes mais ou menos uniformes para começar qualquer ponto, tá? Então pega, vai fazendo, quanto mais vocês fizerem melhor, tá? Vocês vão ir pegando a prática. E uma coisa muito importante aqui, ó, é quando vocês vão, recém fez a corrente, quando vai puxar a agulha, não puxa demais, a gente não pode ter uma corrente muito grande. E a gente também não pode apertar aqui, porque senão aqui, quando eu for fazer a corrente, a agulha não vai passar. A alcinha da agulha, ela tem que estar solta só o suficiente para eu passar o fio sem dificuldade. Não pode ser muito solto, também não pode ser muito apertado. E a gente vai fazendo isso. Quanto mais vocês fizerem, melhor, tá? E aqui, ó, como vocês podem ver, a minha corrente, ela forma como se fosse uma trancinha. Vocês podem ver aqui os Vzinhos. Cada Vzinho desses é uma corrente, então a gente conta assim, ó. Vai lá no início. O nó não é uma corrente, ele não conta. A gente vem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Outro modo que vocês podem contar é conforme for fazendo. 1, 2, 3, 4, tá? Vocês podem contar desses 2 modos, como vocês acharem melhor. E a gente vai fazendo o nosso cordão de correntes. Quanto mais vocês fizerem, melhor. Não precisa tentar fazer rápido. Vai fazendo uma correntinha de cada vez. Quanto mais fizer, melhor, tá? Feito o nosso cordão, agora chega a parte divertida. Desmancha ele. Por que que a gente desmancha? Porque é muito normal as primeiras correntinhas que a gente fez ficarem mais ou menos assim, né? Então a gente desmancha, pode deixar o nozinho inicial aqui e nós iremos fazer aqui 15 correntinhas. A alça que está na minha agulha, ela não conta como uma corrente, tá? Então eu vou começar a contar agora. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Agora que tenho as minhas 15 correntinhas, vamos começar o ponto baixo. Nós vamos fazer a primeira carreira de pontos baixos agora. As correntes, elas não contam como uma carreira, tá? Elas são a base para a primeira carreira. Então, a gente vai virar aqui de lado, vamos pular essa primeira correntinha, vamos entrar na segunda. Entra nela, pega o fio e traz uma vez. Fiquei com 2 alças na minha agulha. Pega o fio, tira as 2 alças. Este é o meu primeiro ponto baixo. Aqui, como tu tá vendo, tem um buraquinho maior, né? Isso significa que eu já trabalhei nessa corrente. Então, eu vou na do lado. Não vou pular nenhuma, a gente pula só aquela do início. Entro aqui, pego o fio e trago uma vez. Fico com 2 alças na agulha. Pego o fio e tiro as 2. Entro aqui na próxima, pego o fio e trago. Fiquei com 2 alças na agulha. Pego o fio e tiro as 2. Eu esqueci de falar para vocês que eu tô usando uma agulha número 6, tá? 6 milímetros. Entro aqui na próxima corrente, pego o fio e trago uma vez. Fiquei com 2 alças. Pego o fio e tiro as 2. Por que que eu recomendo vocês começarem com fio de malha? De preferência fio de malha premium da Fischer. Por quê? Tanto o de 15 quanto o de 25 milímetros, tá? Agora eu vou contar para vocês de quando eu comecei, que eu tentei fazer com um fio mais fino que o Organos. E a gente já usou o Organos aqui, vocês sabem que ele é bem fininho. E quanto mais fino o fio, mais difícil de enxergar os pontos. Então, assim, no teu primeiro contato com crochê, eu recomendo tu começar com um fio mais grosso, porque tu vai conseguir enxergar os pontos que tu tá fazendo, tu vai conseguir diferenciar um ponto baixo de um ponto alto de um meio ponto alto. Então vai ficar mais fácil, porque quando eu comecei eu usei um fio muito fino e eu não sabia dizer o que era um ponto alto, o que era uma alcinha, o que era uma corrente, porque eu não estava enxergando nada. Então por isso que eu recomendo sempre para as minhas alunas começarem com um fio um pouquinho mais grosso, 15 milímetros para cima, tá? Aqui terminamos a primeira carreira. Vou pegar o meu contador de carreiras da Jadica e vou colocar aqui no 1. E aqui, ó, o que eu disse sobre enxergar os pontos. Aqui, ó, como vocês podem ver, o meu ponto baixo, ele tem 2 perninhas aqui. Vocês estão vendo as 2 perninhas. E em cima ele tem um Vzinho, 2 alcinhas que parece uma corrente. Inclusive é assim que a gente conta os pontos. A gente vira eles assim como se fosse uma correntinha. Ó, este nozinho aqui não conta como uma corrente, nós começamos aqui pelos Vs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, mas nós não começamos com 15 correntes? Sim, porém nós pulamos a primeira corrente, lembra? Então nós temos 14 pontos baixos. E agora, para começar a segunda carreira, nós vamos fazer uma única corrente. Viro o meu trabalho, eu sempre viro ele aqui para mim, eu não viro ele para fora.
Eu viro ele para mim, porque aí o fio já fica na posição certa pra gente começar a próxima carreira, tá? E aqui eu tenho essa alcinha, que é da corrente, e eu vou entrar aqui, ó, no lado, embaixo dessas duas alcinhas, do primeiro ponto baixo. Aqui, ó. Atrás também o meu ponto baixo, ele ainda tem duas perninhas e ele tem mais essa alcinha aqui, tá? A gente pode ver na hora de entrar aqui no ponto, a gente pega aqui embaixo dessas duas alcinhas ou aqui, ó, do lado dessa alcinha que fica deitadinha. Então a gente entra aqui do lado dela, pega o fio, traz uma vez, fiquei com duas alças na minha agulha, pego o fio, tiro as duas. Aqui a próxima alcinha deitadinha, entro do lado dela, pego o fio, trago uma vez, fiquei com duas alças na minha agulha, pego, tiro as duas. A próxima alcinha deitadinha aqui, entro do lado dela, pego o fio e trago. Fiquei com duas, tiro as duas. E assim a gente vai indo até o finalzinho da carreira. Outra coisa que vocês podem fazer é ir contando os pontos conforme vocês vão fazendo. Aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5. E uma coisa muito normal é a gente perder esse último ponto porque ele fica meio deitadinho. Então a gente sempre tem esse último ponto aqui para lembrar. 14. Muito importante a gente contar os pontos a cada carreira para não perder nem o primeiro, nem o último. Fiz a minha segunda carreira, vou trocar aqui pro 2. Vamos começar a terceira. Faço uma única corrente, viro aqui para mim. E aqui, ó, tenho aquela alcinha deitadinha. Entro aqui do lado dela. Um ponto baixo. 12, 13 e 14 aqui no final. Deixa eu contar para vocês do primeiro episódio que a gente gravou. Eu tava tão nervosa que eu me esqueci de falar muita coisa, muitos detalhes, porque a primeira vez que a gente grava aqui no estúdio é muito assustador, porque tem todas essas luzes, tem todas essas câmeras, tem as TVs, tem os equipamentos, é tudo muito diferente. Então, eu me esqueci de falar muitas coisas. Por isso que a gente está fazendo esse especial de volta ao ponto baixo. Porque tem muitos detalhes que eu acabei não falando. E só para vocês terem uma noção, na primeira vez que a gente foi gravar, eu tive que gravar a introdução do programa. Sejam muito bem-vindos, umas 5, 6 vezes, no mínimo. Porque eu não conseguia me lembrar o que era para falar. O marketing estava aqui, ele tinha que ficar me dizendo palavra por palavra, porque eu não conseguia me lembrar o que era para falar. Hoje em dia eu falo enquanto eu tô caminhando na rua, enquanto eu tô no banho, enquanto eu tô vendo TV, para eu me lembrar. Mas no primeiro eu tinha ensaiado só uma vez. E chegou aqui, nervosismo, tremedeira. Eu não sei vocês, mas eu começo a suar quando eu tô nervosa. Eu tava suando tanto e eu não conseguia me concentrar. E eu não sabia o que falar. E chegava ali na parte... Meu nome é Paula Saikoski e eu ficava... qual é o meu nome mesmo? E eu não conseguia me lembrar. Não conseguia me lembrar cada palavra que era pra falar. Não sabia se era para falar, pegue sua agulha, pegue seu chimarrão, pegue seu café. Não sabia, não me lembrava. E fui eu que escrevi a abertura, fui eu que fiz tudo isso e eu não me lembrava. Chegou na hora, deu um branco total.
Fiz aqui a minha terceira carreira. Vou passar aqui para o número 3. Aqui, para virar eu já fiz a minha corrente, já virei e vou começar aqui a quarta carreira. Fiz aqui a minha quarta carreira. Mudei aqui para o 4. Vou fazer uma corrente, viro. Vou fazer aqui a quinta carreira. Fiz aqui a minha quinta carreira, vou trocar aqui para o 5 e a partir de agora é só repetição e volta e meia vocês têm que parar para contar quantos pontos nós temos. Lembrando aqui, ó, este nozinho não é um ponto, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O que acontece se eu não for contando? É muito comum a gente pular o primeiro ou último ponto. Se isso acontecer, o teu trabalho ele vai fechando. Vocês vão ver que ao invés de subir retinho aqui, ele vai fazendo isso, tá? E aí vocês vão ter cada vez menos pontos aqui. Então é muito importante toda carreira, uma carreira sim, uma carreira não, vocês irem contando quantos pontos tem. Tem o número certo de pontos, vou fazer uma correntinha e aqui vou cortar o meu fio. Puxo aqui para fora, não puxo para cá, puxo a alcinha, tá? Se eu puxar para cá vai desmanchar o ponto. Se eu puxar aqui para fora, não. Ó, posso puxar bastante, não desmancha. Nenhum dos lados. Agora, como que eu escondo de fato os fiozinhos? Pego a minha agulha de tapeçaria. Eu gosto dessa porque ela tem um buraco bem grande atrás, então não fica difícil de passar o fio. Viro aqui e aqui, ó. Deixa eu mostrar bem. Eu vou entrar nas perninhas dos pontos, ó. Vou ir passando a agulha aqui pelo meio delas e aí eu puxo. Sempre passem por pelo menos umas 5, 6 pontos, porque dependendo se vocês estiverem fazendo uma bolsa, alguma coisa, se passar só por um por outro, 1, 2, a bolsa é algo que a gente usa muito, que vai esticando, que vai puxando e tal, pode ser que solte, se tu passar só por 1, 2 pontos. Passei aqui, vou passar o outro. Inclusive, eu tenho uma bolsa que eu fiz e na hora de arrematar eu passei só por 2 pontos, porque eu pensei, nossa, não vai soltar, nunca solta, porque eu nunca passo só por uns 2 pontos, mas eu tava com preguiça e soltou o arremate que eu fiz, aí eu tive que colar ele. E por isso que eu digo para vocês, passem por pelo menos uns 5 pontos para garantir que mesmo com bastante uso a tua peça não vai soltar o arremate. Passei aqui, posso cortar o fio. E aqui já tenho uma amostrinha de pontos pronta. E assim a nossa manhã vai chegando ao fim. Eu espero que seu dia siga cheio de cor, inspiração e muitos pontos de amor.
Muito obrigada pela companhia, pela conversa. Nós nos vemos no nosso próximo encontro. Este programa tem apoio carinhoso da Fischer Fios, que te acompanha em cada ponto, em cada sonho feito à mão, da Deia Fios de Crochê, com as suas agulhas ergonômicas para quem vive o crochê todos os dias, da Dona Alça, com seus acessórios em couro que valorizam o seu trabalho, e da Jadica 3D, com seus suportes e marcadores para todas as crocheteiras.